Nos ajuda no canal, deixa seu like e compartilha. Olá, gente, tudo bem? Vou conversar com vocês aqui que anteriormente tinha dito que teríamos sempre vídeos quartas e sábados, né? Essa semana eu não tive como fazer porque eu estava resolvendo alguns problemas relacionados a uma viagem que eu vou jogar um torneio fora, em João Pessoa. E tava resolvendo a estadia, a viagem, né? Essas coisas e eu não tive como parar para fazer vídeo para vocês. Mas continuo deixando aqui claro que vou fazer o máximo sempre para que sempre quarta e sábado tenha esses vídeos aqui. Agora eu vou falar de uma das partidas que eu joguei com o Enzo. O Enzo Suzarte, ele é um jogador talentoso do xadrez baiano. É uma esperança do xadrez baiano, né? Um jogador muito tático, muito consistente e é com certeza é um dos futuros do nosso xadrez aqui da Bahia, tá bom? Eu vou passar aqui para vocês a partida e peço para que vocês, antes de assistir, já deixem o like para não esquecer. Assim, deixe a barra de notificação ativada, né? Para quando sair vídeo aqui no canal vocês saberem, né? E se puder compartilhar também, compartilhe. Eu estou jogando de brancas contra o Enzo e eu começo a partida com D4, né? Eu vou falar nas partes mais complexas sobre a partida, certo? Joguei D4, o Enzo jogou cavalo F6, eu joguei bispo F4, que é o sistema London, ele jogou D5, que é uma das formas de jogar contra, joguei E3, né, para segurar o centro, ele jogou C5, tentando quebrar o centro, eu joguei C3, consolidando, jogou cavalo C6, desenvolvendo a peça, joguei cavalo D2, ele jogou bispo F5, eu joguei H3 e esse é o primeiro momento, né? Por que joguei H3? Eu poderia ter jogado cavalo F3, desenvolvendo a peça e joguei H3 antes. Eu vou voltar aqui para vocês entenderem esse lance H3 meu. Deixa eu desfazer esse lance. Se eu jogar cavalo F3 logo, ele tem um cavalo F5, cavalo H5 atacando meu bispo em F4, né? E tem essa linha também que eu posso jogar com bispo G5 e posso jogar com bispo G3 e deixar ele capturar também. Só que eu não estava afim de entrar nessa linha, né? Eu não estava afim de entrar nessa linha, eu não estava afim de entregar esse bispo agora. Então, para evitar essa ideia, eu jogo primeiro H3 antes de botar o cavalo em F3, né? Porque com H3, quando eu jogar o cavalo F3, se ele jogar o mesmo cavalo H5 atacando meu bispo, eu vou voltar meu bispo para a casa H2 e ele não vai capturar meu bispo. Então, depois que eu jogo esse lance, ele joga G6. Não, ele joga dama B6. A ideia de dama B6 é atacar esse peão. Eu tenho algumas possíveis defesas. As naturais são B3, que eu não gosto muito, mas é um dos lances que pode ser feito. Dama B3, né? Também um dos lances que pode ser feito. Só que eu resolvi jogar dama C1. Eu não quis trocar as damas, na verdade. Depois de dama C1, eu jogo torre C8. E esse raio-x aqui é bem cômodo na posição, né? Mas eu continuei desenvolvendo as peças. Cavalo F3. Ele jogou G6. Essa ideia de G6 eu acredito que seja jogar bispo
G7 e roque, né? E terminar o desenvolvimento das peças. Só que com G6 esse bispo ele não fica com casa muito ativa, né? Que essa diagonal dele é muito ativa desse bispo. Você vê que eu não posso defender o peão com a torre aqui por causa do bispo. E aí eu jogo G4 com a ideia de botar o bispo aqui, né? Aqui eu enfraqueço um pouco essa ala, entretanto, a ideia de não deixar o bispo dele em uma casa ativa aqui. Pensei de ele jogar ou o bispo G6, desculpem, bispo E6, só que bispo E6 eu jogo cavalo G5, então eu imaginei de jogar bispo D7. E ele me surpreendeu jogando esse lance, né? Entregando o bispo. Isso, na parte tática, é uma vantagem. Você ter o par de bispo, né? Só que é uma vantagem você ter o par de bispo em posições abertas. Posições fechadas, ele normalmente você não percebe essa vantagem. Então a ideia, eu pensei em capturar o bispo, mas antes de capturar o bispo, abrir um pouco a posição, né? Então eu capturo aqui em C5 atacando a dama. E quando eu ganho captura assim, aí agora eu capturo o bispo. E eu imaginei de ele capturar de cavalo, né? Só que ele capturou de peão, atacando meu cavalo, tirando meu cavalo da casa de F3. Entretanto, esse peão aqui, se vocês observarem, ele não tem um parceiro para poder ajudar ele aqui. Então já sai atacando o peão. Já tem uma peça atacando esse peão. Quando ele joga bispo G7, eu já ataco com a dama. E aí já tem duas peças atacando esse peão. Como é que defende? Se botar a dama aqui para defender, eu vou jogar bispo aqui, né? E aí vai ter três peças atacando, não vai ter como defender essa peça, né? E com isso ele joga torre, torre D8, né? Com torre D8 eu joguei bispo, continuei desenvolvimento, já que o peão está perdido, eu continuo o desenvolvimento das peças e ele sacrifica a torre pelo cavalo, né? Eu capturei normal o, a torre. Quando ele roca, talvez tenha a ideia de jogar torre D8, eu já jogo torre D1 para responder. Se ele jogar torre D8, tirar meu rei, né? E aí a torre já disputa a coluna aqui. E se for o caso, se ele quiser trocar, para mim tá tudo tranquilo. Mas aí ele joga esse lance, cavalo D5. Eu acredito que esse cavalo D5 ele não tem a ideia de de atacar o bispo. Ele tem a ideia de G5, de F5 e talvez o sacrifício aqui. Só que ele não, esse sacrifício aqui para mim não tem muita relevância porque o meu rei está sempre saindo por aqui, né? Ele não tem bispo de casas brancas e esse peão aqui já vai cair. Então aí eu capturo aqui e ele captura o bispo, eu capturo com a dama e ele joga cavalo A5. Esse cavalo A5 ele tem uma provocação que é de você querer jogar o lance B4, né? Mas B4 perde porque quando eu jogo B4 ele vai capturar esse peão, já que esse peão de B ele defende o peão de C. Então se eu jogar B4, esse peão de C fica só defendido pelo rei, né? E tem dois ataques que seriam o bispo e a dama, né? Então, quando eu jogo B4, esse peão cai e depois cai o outro que está atacando o cavalo. Então aqui ele jogou tipo provocando eu fazer algum tipo de lance desse tipo. Mas aí eu saí, né? Tirei o rei. Posso trazer o rei para lá do rei mesmo, né? Se quiser. E aí ele joga cavalo C4. Eu defendo o peão e ele sacrifica o cavalo, né? Quando ele sacrifica que eu capturo de torre, talvez a ideia dele é, vou capturar aqui, né? E vou atacar a torre. Só que a torre ela volta para defender o cheque e eu tô com uma peça a mais agora. Aí ele joga a torre D8
Qual a ideia de torre D8? Eu não posso capturar a torre dele, porque eu fico em xeque, né, com o bispo. Então eu trago mais uma peça para defender essa torre, que é a dama, né? Avança o peão e a dama defende a torre. Então agora eu tenho 3 peças defendendo a torre e ele bota a terceira peça atacando. Essa é a ideia sutil. Ele tem um raio-x com minha dama e minha dama está solta no tabuleiro. O que é que seria a dama solta? Ela não tem ninguém defendendo ela, né? Então ele poderia pensar em talvez jogar um lance como um F5, que é perigoso, mas ele poderia estar pensando em alguma coisa desse tipo, já que eu estou com a dama presa. Então eu jogo dama aqui, a dama está defendida pelo peão agora. Ele joga a dama B5 com a ideia de evitar que meu rei fuja. Só que eu tô na casa, eu tenho um bispo de casa branca, ele não tem, né? Que é a peça que eu tô ganhando. Eu jogo o lance bispo F1, ele tira a dama. No que ele tira a dama, eu jogo bispo E2. Esse bispo E2 foi impreciso. Eu poderia ter jogado bispo D3, já cortando o contato da torre. Mas aí depois eu percebo e jogo, né? Corto o contato, ele captura aqui, eu capturo de torre. E o tempo dele acaba, mas ele está perdido porque está trocado um peão por um bispo, né? Aqui eu vou jogar bispo, vou jogar rei, E2, eu não vou precisar nem ir para outra ala. Eu vou ficar com o meu rei aqui mesmo no centro. Vou jogar bispo E2, forçar as trocas das torres e da dama para ganhar o final, né? O Enzo é um jogador muito tático, é um grande jogador, com certeza um talento do xadrez baiano. Com certeza vocês vão ouvir ainda falar muito dele. E essa foi uma das partidas que me ajudou a conseguir o título do torneio Pinto Paiva. O torneio que eu vou jogar lá em João Pessoa é o torneio Bob Fischer, que é a primeira vez que eu vou estar viajando para jogar esse torneio. Nunca tinha jogado antes. E são 6 rodadas. Meu planejamento, como eu ainda estou voltando a jogar torneios e tá pensado, eu vou tentar lutar para conseguir 4 pontos em 6. Eu não sei se eu vou conseguir, mas é a minha meta de conseguir pelo menos conseguir 4 pontos dos 6. E quando eu voltar, eu vou passar para vocês aqui o que teve de mais importante lá. Já está confirmado 2 GMs, que é o Iago Santiago e o Daci Lima. E já tem 118 pessoas inscritas no torneio, né? Então é um torneio muito forte e eu vou tentar conseguir esses 4 pontos lá, certo? Um abraço. Quando eu voltar, eu vou estar passando para vocês o que aconteceu lá de mais importante. Tudo de bom aí para vocês, um abração e uma excelente semana.